Nós acreditamos na predestinação na perspectiva de que Deus conhece o fim no começo. Deus conhece o fim no princípio. Deus é conhecedor de tudo. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Mas a tal predestinação não é isso. A forma como se emprega é que muitas das vezes nos deixa a desejar. É que nos deixa a desejar. Deus conhece o fim no começo, logo qualquer pessoa que crer no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Qualquer pessoa. Então aqui vamos falar já da eleição condicional. Quer dizer... Não chegando nessa questão que Mas vejamos, se Deus predestinou, a questão aqui que nós estamos a discutir é sobre que base Deus predestinou. Porque quer a visão arminiana, quer a visão calvinista, nós não vamos fugir da ideia que Deus predestinou as pessoas. É isso que muitas vezes nossos internautas fazem confusão. Como se Deus não predestinou ninguém. O que nós estamos aqui a dizer é que há predestinação, sim, há predestinação. Mas como é que ela é empregada? O problema é como é que ela é empregada. Foi, na verdade, como é que ela ocorreu, sim. Na verdade. Por exemplo, o irmão Alexandre há pouco tempo disse que... foge-me agora a ideia, mas que nos remetia a pensar de quando diz para pessoas que Deus predestinou. O emprego desse termo, muitas das vezes leva algumas pessoas, né, que se apoiam na corrente calvinista, que se há outras pessoas, por exemplo, né, ou seja, a salvação, Deus já predestinou, Deus já colocou no coração desse, ele vai crer, o fulano vai crer, o fulano vai crer. Quer dizer, limitando a salvação. Não, mas vejamos. Deus predestinou pessoas que ele já sabia que iam crer. Não colocou a crença nas pessoas. Não. Nesse sentido, não, tipo, posso entender. Né? Mas vejamos. Aí eu não estou aqui, a pessoa que diz, né? Alguém já perguntou se eu é que escolho para mim ser salvo ou Deus é que me escolheu. Ou seja, ou Deus a salvação. Eu é que escolhi. Na conversão, né? Nós estamos conversando, a Bíblia fala que Deus é a única maneira de ser filho. Sim. Então, se você crê, então parece que a condição está em mim. Eu escolho se vou ser salvo ou não. Já no que aqui o nosso líder Alexandre disse, é que existem pessoas precisamente que foram predestinadas. O que limita a salvação. E calma só. E deu ao mundo, pregou o evangelho a toda a criatura. Ok? Né? E deu ao mundo, pregou o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê será salvo. E o que não quer, já está condenado. Então, ali estamos diante de uma predestinação ou uma eleição? É assim, a predestinação, ela é irmã da eleição. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando eu digo irmãs, estou a querer dizer que elas andam juntas. Nesse sentido, como já falamos, a predestinação é um destino antecipado. Certo. A ideia aqui antecipado é para dizer que não foi feito no nosso tempo presente. Por isso é que no Tenexo, quando o pregador que convida, né, depois de um sermão, convida as pessoas a virem em frente e depois vai dizer assim que não, Deus escreve agora no seu nome no livro da vida. No Tenexo, porque a predestinação, ela foi feita antes da fundação do mundo. Isso ainda é só segundo o termo em si, predestinação. Mas nós temos que perceber o contexto. Em que contexto essa palavra está? Porque se dissermos isso, então a minha pergunta, né, que é uma pergunta, na verdade, retórica, né, seria, o que dizer de João 1:11? O que dizer? Não, é assim. Não. O que dizer de João 11? Que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então a minha pergunta é, nós não temos, o homem não pode dar resposta à graça? A questão aqui, eu quero ainda colocar bem os pontos nos i e os traços nos textos. Certo. A predestinação é um destino antecipado, dado por Deus antes da fundação do mundo. Sim. Deus nos dá destino, não é? Deus é o executor do destino aqui. Pois, sim. Não é? Agora nós estamos a discutir com que base ele deu esse destino. Com a participação do homem ou sem a participação do homem? Mas a pergunta não foi essa. E aqui não. A pergunta feita não foi essa. O que nos perguntaram era... Porque quando falamos do momento de predestinação, apesar de ambos concordarmos, por exemplo, tanto arminianos quanto calvinistas, concordam com a doutrina da predestinação. O problema é
a sua empregabilidade, a sua aplicabilidade. É Quer isso dizer, que eu- é a questão de, tá bom, eu não posso rejeitar a salvação por ser predestinado? É assim, Panzo. Aqui temos que perceber alguma coisa. Pois, Tá vendo? Temos que perceber alguma coisa. Senão, vamos vamos voltar a rodar num único ponto. Certo. Eu estava Certo. a tentar progredir na ideia de que isso aqui ainda que eu disse até agora, uhum, ainda não coloquei a gota grave ou digamos assim, da sustentabilidade calvinista. certo, Ainda estou a partir daquilo que ambos concordamos. certo. Que Deus é o executor do destino. Estamos, Predestinação. concordamos, Deus fez esse destino antes da fundação do mundo. É Ele Realmente. que executou. certo, Vamos discutir depois com ou sem a participação do homem. Mas esse destino, isso convida à eleição. Porque nós somos eleitos, e a palavra eleito é escolhidos. uhum, Eleger é escolher. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para mesmo nos predestinar. certo, Para nos predestinar. Ele nos Certo. escolheu para nos dar um destino. certo, Uma predestinação. Agora, nós temos que deixar aqui alguns pontos claros. Primeiro, Deus é o executor do destino. pois, Segundo, o destino são apenas dois, o céu ou o inferno. pois, E depois temos que deixar claro que agora vamos discutir que se foi com ou sem a participação do homem. certo, Por isso é assim, essa discussão da predestinação, uhum, é por isso que geralmente o calvinismo não é aqui no âmbito da soteriologia, que é a da salvação, certo, que é esse ponto que estamos a discutir aqui, sim, ela é conhecida como os 5 pontos do calvinismo. certo, E você não pode tirar um famoso acróstico do meio, uhum, entendê-lo fora dos outros. certo, Senão é esse problema que vamos ter. Por isso é que nós, no nosso acróstico, nossos 5 pontos, Uhum. as 5 doutrinas que fundamentam esta visão calvinista, certo, é que a primeira é a depravação total. certo, O homem está totalmente depravado. E eu tenho dito, porque tenho amigos arminianos, que a discussão do calvinismo e do arminianismo está num ponto, que é o ponto da graça. E depois vou chegar até ali, porque que o ponto focal da discussão é este, o da graça. Primeiro temos que compreender na visão calvinista que o homem está totalmente depravado. A expressão depravação total, uhum, a palavra depravação quer dizer corrupção, não é? Uhum. Algo que está contaminado. O Certo. total é para dar ênfase à depravação. certo, Ele é total, não na perspectiva da sua intensidade, sim, mas extensidade. Não estou a querer dizer aqui que o homem, na sua depravação total, vai sair a picar o outro porque está totalmente depravado e etc. Não. Essa expressão total, ela descreve a ideia da totalidade do ser humano. Qual seria essa totalidade do ser humano? A mente, o coração, os pensamentos, as afeições. Isso tudo está contaminado. Não há área da esfera do homem que não esteja corrompida. Nesta senda, eu gosto de teólogo como Robert Charles Sproul, calvinista, que diz que, em vez de falarmos de depravação total, vamos mudar o termo para evitar confusão. Vamos falar de uma depravação radical. Aqui o termo radical, o termo latino radice, quer dizer raiz. O homem está contaminado na sua raiz. E é da raiz onde fluem todas as coisas. Qual é a raiz do homem? A raiz do homem é o seu coração. uhum, Porque essa ideia de homo sapiens é do iluminismo, do século XIX, de que o homem parte da consciência. Na Bíblia nós somos, digamos assim, homo-coração. Nossas afeições nascem do coração. Jesus disse que em Marcos 7, que é do coração do homem que procede todas essas coisas. A cobiça, o dolo, o engano, a prostituição, a avareza e etc. Isso tudo nascem do coração do homem e contaminam o homem. Agora, eu disse que em Paulo, em Romanos 3,10, ele foi claro em dizer que não há ninguém que busque a Deus. Isso não são minhas palavras, são palavras que estão nas Escrituras. Não há ninguém que busque a Deus. Paulo ainda vai fundamentar, todos se desviaram. E Paulo vai falar, as suas gargantas como sepulcro, vai detalhar esta corrupção em todas as áreas. Então ele é claro que não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. E dizer que há alguém que busca a Deus é contradizer categoricamente o que Paulo está a dizer aqui em Romanos capítulo 3. Porque o capítulo 3 de Romanos, Paulo está falando da depravação do homem. E ele começou a falar no capítulo 2, quando vai dizer que quer judeu, quer gentio, estão todos corrompidos. Porque o judeu tinha a lei, não cumpria. O gentio não tinha a lei, mas Deus escreveu a sua lei no seu coração. E mesmo assim não cumpria a lei. E ambos estão corrompidos. E essa tese de Paulo do capítulo da corrupção aí em Romanos vai terminar no versículo 23.
Romanos 3:23, quando Paulo vai falar assim, todos pecaram. E esse todos aqui, e eu aqui vou já aproveitar e dizer alguma coisa. O todos aqui, vejamos, por exemplo, de Romanos, não é todos de cada indivíduo, não. O todos é do judeu e do gentio, que são as classes que Paulo anteriormente disse. Porque no versículo 23, Paulo está a concluir a sua tese da depravação do homem. Vai dizer assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que nós estamos a discutir agora, agora aqui a questão é como retornar a esta glória de Deus, né? Como voltar. Mas já fomos esclarecidos por Paulo anteriormente que não há ninguém que busca a Deus. Todos se desviaram. Não há ninguém que faça o bem. Em Efésios, Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos nos seus delitos e pecados, no qual noutrora andaste, segundo o príncipe deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Os mundanos são vistos como filhos da desobediência, porque eles estão em desobediência contra Deus. Então, nesta condição que o homem se encontra, ele pode buscar a Deus. Até Armínio diz que sim, Armínio diz que não. Só que o que Armínio difere é quando Armínio vai falar da graça preveniente ou graça capacitadora. Armínio vai dizer que nesta condição de corrupção do homem, o homem não se volta a Deus. Mas Deus, quando todos ouvimos a palavra, nos dá uma graça que nos capacita a voltar. E a diferença, agora digo, é na graça. Essa graça que Deus dá para nos capacitar, é nos fazer voltar a Ele. É resistível ou irresistível? É aqui onde depois vamos ter que discutir essa graça de Deus. É resistível ou irresistível? Porque não temos como fundamentar que o homem busca a Deus. Seria categoricamente negar todas essas passagens que eu fiz menção. Eu tenho mais uma pergunta. Não sei se o senhor tem algo a dizer. Bem, eu acho, vamos, por causa, se calhar, por questão do tempo, vamos avançar para a questão. Ok. Não, é no que acabou de dizer, me trouxe mais uma quitação. Okay. Me falou que nós somos predestinados antes da fundação do mundo. E aí logo a minha pergunta vem a respeito de Jesus. Se o Adão, né, pecou para Jesus se manifestar, ou Jesus veio porque Adão pecou. Porque até a Bíblia fala que Jesus foi preparado antes também. Foi um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Certo. Bem, essa questão é muito problemática. Ela começou a ser discutida com muita ênfase com um discípulo de Calvino chamado Teodoro de Bessa. Teodoro de Bessa, quando introduziu a visão aristotélica na teologia, começou a discutir essa problemática, porque até então Santo Agostinho, até então Calvino, eles tinham uma visão platônica dentro da teologia. A visão aristotélica, que é introduzida sobretudo com Teodoro de Bessa, a visão aristotélica é daquela que não podemos deixar nada sem resposta. Se você for ler escrito de Calvino nos seus comentários vai dizer assim, uma expressão que quase assim, isso não entendi bem, passo para outras pessoas. Essa era a visão platônica do mundo ideal. Há coisas que nós não sabemos bem. Então, quando Teodoro de Bessa começou a introduzir as visões aristotélicas na teologia, a ideia da visão aristotélica é dar resposta a tudo. Então começou a se discutir essa questão de Adão. Adão também a sua queda foi decretada por Deus ou não? É uma queda decretada por Deus ou não? E é aqui onde Armínio, porque Armínio foi aluno de Teodoro de Bessa, começou a contestar o seu próprio mestre. E é aqui onde Armínio começou, de certa forma, a trazer as suas ideias naquele tempo. Quando Teodoro de Bessa começou a sustentar que a queda foi já predeterminada por Deus. Por causa dessa questão mesmo de Jesus ser o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque Deus não está parado no tempo. O pecado de Adão, né, já foi predestinado. É isso, né? Antes da fundação do mundo. Pois, embora isso teria muitas objeções, muitas interrogações, entrando nesse campo, mas que nós vamos perceber, por essas indicações, sobretudo Jesus ser o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, nós vamos começar a entender que a queda de Adão, foi decretada por Deus. Foi decretada por Deus por causa de quê? Porque
vejamos, é Deus que cria todas as condições necessárias para Adão cair. Quem criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus poderia fazer Adão não colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode olhar para quê? Para cá? E depois, Sim. nós também vamos entender que Deus... Desculpa. Irmão Alexandre, vai só já Posso terminar. concluir essa Só gostaria parte, né? que fosse um bocadinho cuidadoso em dizer que Deus criou todas as condições para Adão pecar. Ok. Aí poderá constar o perigo. Deus criou, não. As coisas que Adão encontrou, Deus já fez. Tudo que estava lá, Deus já tinha. Calma só, Deus já tinha feito. Não, agora o para normalmente indica uma finalidade. Então, quando dizemos que Deus criou todas as coisas para Adão pecar, todas as condições, quer dizer que o próprio Deus preparou as coisas porque queria que Adão pecasse. A ideia será essa. O que não é isso, é que Deus criou as coisas. Porém, ao colocar Adão no jardim, Deus colocou orientações. Deus não levou Adão a pecar, nem criou condições para Adão pecar. Mas Deus já sabia que Adão ia pecar. Isso sim. Vamos entrar na onisciência de Deus. Vejamos, eu gostei dessa parte. Vejamos, Deus criou as condições. É Deus que criou Adão, um ser pecável. É Deus que criou a própria árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejamos, nós vamos dizer assim que não, Deus criou, mas não para Adão pecar. Tá bem, Então, se Deus criou para Adão pecar, quem participa de um pecado, quem participa... Não. Se Deus criou para Adão pecar, vê só, porque estamos diante de uma conjunção que aponta para a finalidade. Quer dizer que tudo que Deus, a árvore que Deus criou, a finalidade era Adão pecar. Deus criou, o termo até criar condições significa preparou. Então seria arriscado dizer isso, queria só aqui... talvez a ideia seria dizer que tudo que estava lá foi Deus quem criou. Bem, Adão pecou com as coisas que Deus criou, isso sim. Agora dizer que Deus criou para Adão pecar, então vamos dizer que Deus e não é pecado em Deus. Deixa-me só dar um gatilho. A ideia era só não, essa é a minha posição. A ideia era só, não estou contra a intenção comunicativa. Eu estou contra, se calhar, é a palavra usada, a frase usada, que pode criar, se calhar... A palavra que eu usei, ela expressa exatamente o que eu queria dizer. Então Deus criou as condições para Adão pecar. Ou seja, certamente. Se para indica a finalidade, então estamos a querer dizer que o propósito de Deus era que Adão pecasse. Para Jesus vir. Certamente. Sem problemas. Olha, eu fazia essa pergunta ao meu professor da escola do curso bíblico. Mas eu gostaria que fosse... Eu gostaria, desculpa, irmão Alexandre, porque não, estamos a monopolizar muito também o debate. Eu acho que o irmão Alexandre termina de argumentar aquele ponto, depois vamos avançar, né? Senão vamos monopolizar muito. Só, para não confundir o auditor, deixa-me só dar uma passagem rápida aqui, quando eu digo que Deus criou condições para Adão pecar. Por quê? Nós não podemos, penso na minha perspectiva particular, não podemos cair no síndrome de inocentar a Deus. Deus é Deus. Não estamos a inocentar, o problema é o que a Bíblia diz. Sim. Exemplo, se eu me faço participante de um pecado, automaticamente eu me torno pecador. Deixa-me só dar solução a isto. É assim, eu ainda falei isso um pouco hoje. Deus é ex-lexi. E aqui eu gosto do Gordon Clark. Deus é ex-lexi. Mas, Deus desculpa, irmão Alexandre, qual é a nossa base de fé? Qual é a nossa base de conduta? É a Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito de Deus e do pecado? Porque, não, irmão Alexandre, porque o nosso padrão aqui é a Bíblia. A Bíblia é o livro que nós usamos para sustentar nossas ideias do ponto de vista cristão e não só, né? Então, o que a Bíblia diz? Se a ideia é somente a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito de Deus e do pecado? Primeiro ponto, o que a Bíblia diz? É uma pergunta muito simples. O que a Bíblia diz a respeito de Deus? Deus não compacta, Deus não compactua, Deus não se relaciona. Agora, se eu digo, por exemplo, que eu criei tudo isso para o irmão Alexandre queimar, significa que eu estou me fazendo auxiliador do pecado do irmão Alexandre, ou preparei para o irmão Alexandre pecar. Essa é a ideia que de forma implícita recai na nossa consciência. Deixa-me só terminar o ponto. Tá bem. Porque essas todas as objeções, elas, na verdade, aparecem. E nós respondemos como a elas? Da seguinte maneira. Primeiro eu vou voltar a fundamentar. Deus é ex-lexi. Deus está acima da lei.
Deus não nos dá a lei para Deus também ser E Deus respeito. quebra a lei? Deus Não, quebra não, a lei. Deus contraria a sua própria palavra. Porque quando falamos de lei, Não. estamos a falar de palavra de mandamento. Então, Eu se o irmão vou falar Alexandre assim, diz... deixa-me só terminar. A Tá explicação. bem. Mas o problema são as palavras que muitas das vezes vamos usando, que podem comprometer, primeiro, o assentar da conversa e depois uma percepção, se calhar, Perigosa do errônea ouvinte. daqueles que nos ouvem. Porque quando dizemos que Deus está acima, nós sabemos que quando falamos Deus está acima, nós concordamos. Deus é antes da lei, a lei existe por causa de Deus, né? Mas Deus não é contra a sua própria lei. Bem, eu só estou a dizer, quero explicar o que é que eu digo por Deus ex lex. Deus Tá bem. acima da lei. Deus acima da lei, estou a dizer assim. Deus, na verdade, é Deus. Sim, concordo plenamente. O que é que acontece nessa declaração? O que é que está contida nessa declaração? Certo. É que Deus está acima da lei. Deus Sim. nos dá a lei, não é para Ele, é para nós. Pois, Nós temos que entender isso. é verdade. Deus não dá a lei para Ele. Deus acordo. não é refém da lei. Deus não se circunscreve ao círculo da lei. Estamos a perceber? Então Deus está acima. Quando digo está acima, também traduz a ideia que Deus está fora da lei. Fora, não contra. Fora de que Deus não está. Irmão Alexandre, não está assim vamos fazer confusão. Porque se nós falamos. obediência da lei. Pois, porque toda a lei que a Bíblia existe por causa de Deus. Deus é o Criador, Deus é o pensador. Calma só, o pensador da lei. Irmão Alexandre, é necessário que nós percebamos, só que vamos fugir muito, vamos só para o nosso ponto focal. A ideia que se percebe é estar fora não é estar contra. Até porque extra não é assim. anti. Calma só, extra não é anti. É Eu posso assim. estar fora de algo e não ser contra. Quando nós estamos a dialogar, nós temos que perceber o que é que. Quando uso uma expressão, em que contexto eu quero dar a entender. O que é Sim, que eu quero percebi, dizer por mas, aquela não, mas a palavra. ideia. Não, o problema, A irmão Alexandre, explicação é que importante só que a aqui. sustentabilidade do argumento do irmão Alexandre está num ponto em que usar a palavra fora e a palavra contra é muito importante. Não, São palavras-chave. a expressão, nós sabemos que essa partícula ex é fora. Sim, Eu disse Deus é ex lex. Ex é fora. Lex é lei. mas podemos ir para o ponto focal, Tá vendo? focal do Mas nosso agora tema. vejamos, senão eu vou deixar aqui quase um problema. Deixa Tá eu só bem, pode terminar esclarecer. aqui esse ponto. Sim, sim. Ex lex é Deus fora da lei. Deus, Pois. E Deus fora da lei, não só fora, no sentido de que não está obrigado, mas que está acima. Pois, Deus concordo. dá a lei para nós. Sim, Quem matou, digo melhor, os primogênitos do Egito? pois. Deus disse que na sua palavra não matar. Quem matou os primogênitos do Egito? Uhum. Está percebendo que Deus é ex fora e acima da lei? Se Deus... Sabe por que Deus é ex fora ou acima da lei? Porque não há outro Deus que leva Deus no tribunal. Pois. Deus só obedeceria à lei se acima dele tivesse alguém que ordenasse e conseguiria... Sabe por que nós temos que obedecer à lei? Porque justamente Deus está acima de nós, não vamos justar contar com ele. Mas Deus não vai justar contar com ninguém. Por quê? Porque mesmo que Deus não obedecer à lei, não há ninguém que lhe pune. Por isso é que Deus é Deus. Por isso é que Deus está acima da lei. Porque não é um tribunal capaz de julgar a Deus. Nós, na nossa compreensão, podemos não entender. Falar assim, como é que Deus faz isso? Sobre que base nós vamos julgar a Deus? Se Deus dá a base para julgar a nós, não a Ele. E como que fica essa palavra, né? Que Deus cumpre a sua palavra. Muitos dizem assim, Deus cumpre a sua palavra Vela. e Deus não passa. Se ele falar alguma coisa, né? Ele cumpre. Tipo, se vamos mudar com aquela história. Só o nome da personagem é que me chega na mente. E é uma história no livro de Reis. E um de rei faz um pedido a Deus. E o pedido é: se o Senhor me dá vitória, a primeira pessoa que sair, né, no portão, vou dedicar somente para ti. Uma coisa dessa, melhor que o Senhor não me faz. Mas, irmão Pablo, eu gostaria, eu ainda acho, e pronto, eu entendi na verdade a intenção, né? Apesar de que o irmão Alexandre ainda quis continuar, não agora nesse argumento, mas depois de tentar fazer um reparozinho, quis continuar na ideia, né? Na ideia de que Deus preparou, Deus abençoou. Acho que podemos perceber aqui que não era a ideia, né? Dizer que, pois, está bem. A não ser que o irmão Alexandre queira permanecer com a ideia. Se for, Deus abençoe. Agora, o que eu gostaria é que nós contextualizássemos agora o nosso tema, falássemos
do calvinismo de forma pragmática, do arminianismo de forma pragmática. Quando eu digo isso, estou a falar, é a tal contextualização da doutrina, que estamos a falar aqui, né, da predestinação, né, na perspectiva calvinista e na perspectiva arminiana. Não sei se vamos primeiro agora por perguntas ou podemos, se calhar, já argumentar assim. Podemos argumentar, mas antes de eu só deixar uma mensagem ali, senão você que está aí do outro lado, deixa seu comentário, partilha, segue a nossa página e está a ser uma benção. O programa de hoje está a ser mesmo uma benção. E vamos aprender mais. Eu estou a contar que esse tema é muito vasto. Por exemplo, vim marcar mais um outro dia esse tema é muito vasto. Estou aqui pela hora. O tema é muito, mas muito vasto. Quase não falamos assim praticamente do nosso tema. Mas estou aqui a hora mesmo, a nossa hora está a correr. Mas nós vamos continuar. Estamos a falar da predestinação. Né? Estamos a falar da predestinação. Estamos a aprender as duas correntes. Praticamente estamos a aprender na corrente calvinista e na corrente arminiana. Então, nesse sentido, eu vou fazer uma pergunta, né, para nossos dois líderes. Eu acho que o líder vai responder na corrente calvinista, né, carreiras na nossa corrente, a respeito da predestinação. Né? Por exemplo, como posso saber, né, que eu estou predestinado para a salvação ou para a condenação? Bem, qual das vertentes? Pode falar. Bem, pois embora ficamos naquela conversa da predestinação, da queda, não queda, isso tudo está dentro do campo da predestinação, não é? Só que, como disse bem o nosso companheiro Panzo, nossa ideia é a predestinação dentro desse campo da soteriologia ou da salvação, na perspectiva arminiana e na perspectiva calvinista. Isso aqui podemos falar depois, e depois vamos entender que Deus mesmo predestinou Cristo para morrer, os homens executaram. Essas são também outras questões que advêm da doutrina da predestinação. Mas como nós saber que nós estamos predestinados ou não? Na perspectiva calvinista, não há ninguém que não foi predestinado para a salvação que chega à conversão. Isso não existe. E é por isso que o último ponto dos 5 pontos do calvinismo é mesmo a perseverança dos santos. Ok, não há apostasia, os homens não se desconvertem, não é? Não aquilo se converte, não, isso não existe, porque não perde a salvação. Pode por mais que ele se desvie, depois ele retorna à fé, ou mesmo que ele não retorne à fé, acaba morrendo. Nós temos que perceber que a salvação, ela é, na verdade, mediante a obra expiatória de Cristo e a sua devocação nos céus. João diz que, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, Cristo, que nos advoga perante o Pai. E Cristo não é um advogado que perde na sua advocação. E também Cristo nos advoga ao quê? Mediante os nossos pecados. E se ele se desviou, é porque pecou. E Cristo é advogado dos nossos pecados. E Cristo morreu pelos nossos pecados, os antigos, os presentes, os futuros. Isso tudo só tem um nome, chamam-se pecados. E é preciso perceber isso muito bem. Mas que não há ninguém que chega à fé, à conversão, que não foi eleito e predestinado por Deus. Isso porque a predestinação, na verdade, feita por Deus antes da fundação do mundo, é executada por Deus, ela é aplicada a nós no tempo presente que vivemos. Porque nós sabemos que o Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E esse Espírito Santo, que é o outro Consolador, por excelência, substituto de Cristo Jesus, não é? Ele, na verdade, é aplicado de uma forma soberana, não é? Naqueles a qual Deus predestinou antes da fundação do mundo. E estes chegam à fé, na verdade, nascem de novos, esses vivem em Cristo Jesus. Na verdade, eles pecam, porque ainda não estamos glorificados. Na verdade, eles pecam, tal como eu já referenciei mesmo o texto de João, que filhinhos não pequei, se alguém pecar, temos um advogado que é Cristo. Por isso, daí a necessidade da advocação de Cristo, porque nós ainda pecamos, mas que todos aqueles que foram eleitos por Deus, Jesus disse que todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu, a não ser mesmo o filho da perdição, em João 17, na sua oração sacerdotal, nenhum do que me deste se perdeu. Mas temos que perceber, irmão Alexandre, mais uma vez, nenhum dos que me destes
qual é o contexto de nenhum dos que me destes? É generalizado ou para os discípulos? Porque o contexto é o antes e o depois. Nós temos desculpe mesmo. Quando Jesus disse que nenhum dos que me destes, Qual é o contexto estava a apontar para os discípulos. Tá E bem. ele diz, o filho, quem é filho da perdição? E Judas fazia parte de quem? É Ok, assim, não. Judas Deixa-me. estava predestinado mesmo. Vamos entrar. Desculpa, Calmemos. Tá bem. Permita que eu vou responder essa Tá parte. bem. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, Jesus ora por quem? Não oro só por eles, mas por todos aqueles que virão a crer. Não, temos que O perceber. texto Estamos é a falar. categórico. Vamos perceber bem. o contexto Mas dele percebemos- ter dito que nenhum dos que me destes, estes aqui, de forma prática, de forma concreta ou contextual, aponta para quem? Pazo. Eu penso que você percebe isso. Porque só a Temos expressão, o contexto o filho da imediato e perdição. imediato. Você percebe disto. Não, Ele irmão pode Alexandre. apontar naquele tempo presente aos 12, mas Jesus abriu um parênteses. Por quem Pode Jesus se orou? Em aplicar. João 17, por quem Jesus orou? Só pelos discípulos? Não, irmão Não, Alexandre, só estamos por- a falar ainda não, desse o contexto texto. é Não vamos mesmo. viajar no outro texto. Não, Estamos a falar desse esse. texto. Não, o contexto bem, é de tá João bem. 17. Tá A bem. oração sacerdotal de Jesus. Jesus está dizendo, eu não oro só por estes, mas por todos aqueles que O virão irmão a Alexandre crer. lembra-se quando falou do texto que englobava judeus, né? O irmão Alexandre disse que, apesar de Não, Jesus, sim. sim, de Paulo, Todos, na verdade, naquele contexto. sim, de Romanos. apontava, é a mesma coisa. Não, porque o Por causa Jesus desta- mesmo introduz essa ideia. Tá bem, Jesus mesmo introduz essa ideia no próprio texto. tá bem. Vamos Para que vamos todos continuar. sejam um, Pai. Como tu estás em João 17, na verdade vou começar no 20. João 17 é 20. Não oro somente por estes discípulos. Estão em King James. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer. Não estamos a falar do por orar por intermédio esses discípulos da e para mensagem aqueles. Porque aqui deles. estamos a entrar já no outro ponto. Não oro por esses só, oro por aqueles. Nós estamos a falar... Desculpa, irmão Pazo. Alexandre. Eu disse que Jesus Cristo, você não pode desligar a morte de Cristo com sua devocação. Esses são dois meios que asseguram a nossa salvação. Você não desliga a morte e a sua devocação. Jesus aqui é como intercessor. É a devocação. Podemos abrir Por quê? Mateus 24, Porque 24. quando Cristo... Eu acho que se Quando tivermos a Cristo- argumentar não, muito, e não... Abre só, Mateus 24, 24. Abre só. Mateus 24, 24. Para que eu não leia sozinho. Mateus 24, 24. Sim, Mateus 24, 24. Eu já encontrei? Eu estou a dizer que isso aqui estamos diante da oração sacerdotal de Jesus. Não discordo. Estou Jesus. plenamente de E acordo. nós não podemos desligar a oração de Cristo e a sua morte. São os dois meios que asseguram a nossa salvação. Estamos a perceber. Tá Por bem. que Cristo é o único advogado? Porque ele é o único que morreu. Por isso que outra pessoa não pode ser mais Então, irmão advogado Alexandre está que querendo Cristo. dizer que se alguém se desviar e morrer, o fato de Jesus ser o nosso advogado no céu, essa pessoa está salva. Independentemente se ele voltar ou não. Porque é o que você percebeu. Se ele de facto chegou a Cristo, nasceu de novo, desviou-se, porque nós vamos perceber que ainda nós não temos corpos incorruptíveis. Desviou-se e morreu. Irmão Não Alexandre, é eu fiz a uma nossa- pergunta. Eu fiz uma pergunta. Eu Sim. ainda não comecei a discursar, Sim. só estou a fazer a minha pergunta. Sim. Eu estou a Alguém, responder. sim, Não, alguém. só que eu preciso endereçar bem a tua pergunta. Sim, mas, Perceber? sim, tá bem. Eu preciso endereçar bem a tua pergunta. Tá bem. Se de facto nasceu de novo, desviou-se e morreu, vai ao céu, isso não tem nenhum problema. Ok? Se é isso se é isso que quer que eu diga de forma clara e objetiva, aí vai ao céu, porque Cristo é o nosso advogado. Não Você basta, desliga. não basta. Não, É é assim, que não é basta. assim, o facto de Jesus ser o nosso advogado não porque eu ainda nem cheguei não anula nossas obras. É assim. As nossas fés são, É assim. as nossas fés, a nossa obra é prova daquilo que nós temos como fé. Primeiro nós acreditamos, a fé vem primeiro, é claro, mas a fé deve ser acompanhada de obra. Ok, calma só, vamos ler, 24, 24, Mateus. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres, maravilha, para enganar, se for possível, até o povo escolhido por Deus. O que nos faz entender que então há possibilidade de alguém que se converte se desviar. Porque essa expressão possível abre portas. Há probabilidade. É claro que nós fomos predestinados sim. Mas, irmão Alexandre, se eu no meu coração desejar abandonar a Sagrada Escritura, desejar deixar de viver para Deus,
Deus não vai me obrigar a viver para Ele. Eu posso ser uma pessoa, que tem Jesus e me perder. Se eu apoiar os falsos ensinos, vê só, porque surgirão falsos profetas, calma só, é futuro, ok? Falsos, né? Falsos messias, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, te abrir já a porta. Que, se possível, há possibilidade, o quê? Enganariam até os escolhidos. Não estamos a falar chamados, tá bem? Não, por intuição chamada não. Até os escolhidos. Aí vamos recair na ideia, desculpe, senhor irmão Alexandre, vamos recair na ideia de que o homem tem um livre-arbítrio. Quando nós falamos de livre-arbítrio, não é na ideia de que o homem se comanda, mas ele pode aceitar Jesus como Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, e pode negar. Aceitando, ele vive para Deus, ele vai herdar a vida eterna. Negando, ele não herda a vida eterna. Mas o que temos que perceber é que Jesus morreu para todos. Todos têm acesso à salvação, desde que creiam. E todos também, se não acreditarem, se nós não acreditarmos, seja na nossa igreja, seja qualquer sítio, se não acreditarmos, estaremos perdidos. E está claro. Posso argumentar um pouco a respeito do texto? Calma, na corrente, estou bem entendendo aqui, na corrente do nosso líder, que se o escolhido, né, ou se o escolhido por Deus se desviar, perde a salvação. Se desviou. Certo. Já que, né, no nosso líder Alexandre, mesmo se ela se desviar, ainda há chance de... Deixa só argumentar. Eu acho que o irmão Alexandre, pelo menos, já teve muito espaço para argumentar. Eu vou apresentar só os pontos. Desculpa, senhor irmão Alexandre. Porque você precisa dar o problema é o tempo. O problema é o tempo. Não, o problema é o tempo. Nós podemos não esgotar. O problema é o tempo, irmão Alexandre. Calma só. Eu acho que o irmão Alexandre já argumentou várias vezes. Eu não vou demorar. Calma só. Também vai já falar. Não, vê só, calma só. Não vou demorar. Calma só, irmão Alexandre. Não, calma só. Eu estou a dizer assim, nós temos que argumentar. Porque nós vamos pular muito. Eu não quero demorar. Não, a ideia não. Sim, irmão Alexandre. Quando você vai a um texto, eu preciso ir ao mesmo texto e provar aquilo que eu sustento no mesmo texto. Tá bem. Agora, se você citar 4 textos, vamos nos perder e eu não vou conseguir argumentar, porque não vou conseguir memorizar todos os textos que você citar. Tá bem. Agora, o que seria aqui é qual é a posição de percepção nesse texto que você citou. Sim. Eu agora aqui mesmo, Mateus 24, Jesus disse que por causa dos eleitos, esses dias foram abreviados. Por causa dos eleitos. Eu estava aqui à procura, no mesmo contexto do texto, essas partes, só que não encontrei, mas quero que nossos internautas conheçam muito bem. Que aqui o texto diz que por causa dos eleitos, aqueles dias foram abreviados. Que aqui está falando da própria tribulação em si, para não serem enganados, estes dias foram abreviados. Mas vamos lá. O que nós estamos aqui, o que eu estou sustentando não é que os que estão em Cristo não podem se desviar. Não, a ideia, nós nos apegamos no fato. Não, primeiro ponto que o irmão Alexandre tinha dito, que eu apontei no Gênesis da conversa, era que se a pessoa, por exemplo, vamos cair na ideia de que uma vez salvo para sempre. Essa era a ideia, não é o que usaste, estou só a parafrasear. Não, é mesmo, de facto. Tá bem, depois o irmão Alexandre descartou a possibilidade de uma pessoa, por exemplo, que é predestinada por Deus, alguém, por exemplo, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se perder. E ainda argumentou que se alguém, por exemplo, morre na vida de pecado, uma pessoa assim, por ele estar predestinado, ele vai ser salvo. Pode morrer na vida de pecado. Então, agora vem a pergunta. Então, onde é que está a ligação da fé e da obra? É assim. Não. Onde é que está a ligação da fé e da obra? É assim. O que nós precisamos perceber é o que é a conversão de facto. Está a perceber? Eu acho que assim vamos entrar. Permita-me só, já contra-argumentaste aquele ponto. Pode me deixar só terminar de falar. É porque eu ainda até aqui não falei praticamente o meu pensamento a respeito dessa doutrina. Só estou muitas das vezes a contra-argumentar em função de algumas frases usadas que podem, se calhar, criar confusão o que muitas vezes vocês querem sugerir é tipo um mundano. Não é, você não está falando de um convertido de facto. Por quê? Porque não estamos entendendo o que é conversão de facto. Quando nós recebemos um novo coração, tirado do coração de pedra, dado do coração de carne,
E a graça de Deus não nos esforça a fazer o que nós não queremos fazer. Ele nos leva a fazer o que devemos fazer através da atuação soberana do Espírito Santo, que nos convence, tirando-nos o coração de pedra, dando-nos o coração de carne. Essa é a promessa em Jeremias. Vos tirarei um coração de pedra, vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus mandamentos. É Deus que faz isso em nós. Não é que um mundano se converte, não quero, Deus está esforçado, não. O próprio Espírito Santo nos leva a fazer aquilo que nós devemos Isso fazer. estamos de acordo que o Espírito através Santo da ação é que opera nas soberana. nossas vidas. E essa ação Mas do esse mesmo Espírito Santo que não nos obriga a permanecer na palavra, nós podemos sim. Nós permanecemos. Aí vamos entrar na porque fé salvadora. recebemos um novo Calma só, coração. calma só. Nós permanecemos porque Paulo diz que O novo coração não nos tira a possibilidade de decidirmos o que queremos crer e o que não queremos crer, senão não ia existir apostasia. Por que existe apostasia? Não, é Calma assim. só. Não, O que eu estou a querer dizer calma só, irmão é Alexandre. que a Por que nova que existe natureza que apostasia? nós recebemos em Cristo, a nova natureza que nós recebemos em Cristo, nos leva a viver em Cristo, não que nós não possamos deslizar. Essa é a Mas esse deslize é de perder a salvação. É a grande... O deslize que nós estamos a nos referir é mesmo de alguém perder a salvação. Calma. Calma só, irmão Alexandre, calma só. Essa é a grande Calma só. diferença entre A pergunta que nos foi feita a princípio era apresentar nossas opiniões, né, em cada vertente. Então, Eu quero falar aqui calma só, eu quero só falar do pergunta vamos nos fazer depois, porque Tá se bem. você me perguntar, me convidas a responder. Tá Apresenta, depois podemos nos fazer Tá pergunta. bem, tá bem. Mas é para debater assim. Eu Não, acho que mas isso que vai faz fazer parte. o debate ser debate, né? Pois, eu queria aqui apresentar. Eu concordo plenamente com o irmão Alexandre. Na verdade, uma das maiores provas de que nós somos uma pessoa predestinada por Deus é a conversão. Porque esse é o maior sinal de que eu sou filho de Deus. É me entregar para Jesus. Ok? Isso eu estou de acordo. O que eu não estou de acordo é a ideia de que, por exemplo, se eu estou... Ou seja, eu se me entregar para Jesus, não tenho, por exemplo, a possibilidade de me desviar. E ainda que eu me desviar, se eu morrer desviado, ainda assim vou ser salvo. Isso estou plenamente... não estou de acordo. E a Bíblia também não está de acordo com isso. Eu vou argumentar. Antes, gostaria só de falar aqui os 5 pontos, né, que Armínio apresenta, né, em oposição à empregabilidade, não à doutrina da predestinação. Nós somos unânimes nessa doutrina, mas a empregabilidade, a aplicação dela é que tem aqui uma disparidade. Então ele diz que, ao contrário, né, antes, por exemplo, de eu falar dessa, tenho que falar das 5 de Calvino, depravação total, né, que devido ao pecado do homem ficou totalmente corrupto, né? Depois tem a eleição incondicional, né? Já que o homem não tem condições para escolher a salvação, é Deus quem, pela graça, escolhe um grande número de pecadores para salvar. Quer dizer, é Deus que escolhe um grande número de pecadores. Deus está a ser seletivo, né? Tipo, escolhe esse e aqueles não. E a Bíblia diz que em Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção. O que é acepção? É olhar para uns, por exemplo, esse merece salvação, aquele não merece. O que eu concordo, tenho a plena certeza, tenho a plena convicção de que nem todos nós seremos salvos. Nem todos nós seremos salvos, mas a salvação é para todos. Deixa eu só continuar. Calma só, expiação limitada, que a morte expiatória de Jesus Cristo foi por aqueles que Deus já havia de antemão predestinado. Depois, graça irresistível, é impossível os eleitos rejeitarem a graça de Deus, que é aquilo que o irmão, né, disse, que alguém, uma pessoa que se converte não pode se desviar. Agora, vou para os pontos, né, da doutrina arminiana, da visão arminiana, né, que é a eleição condicional. Eleitos de Deus são todos os que aceitam a salvação em Jesus Cristo. É o que eu disse aqui. Aceitou a salvação, é eleito de Deus. Então isso quer dizer... Calma só. Mas pronto, pode falar, eu vou falar depois. Ok? Depois temos a expiação universal. O Cristo é o Salvador do mundo. Jesus morreu para todos, não para alguns. Não há seletividade na salvação. Jesus morreu para todos. Agora, o ser salvo, sim, vai depender de quem crê e de quem não crê. Da permanência da pessoa. Certo. Depois, temos aqui vários pontos. Mas uma das coisas que eu queria, temos a perseverança dos santos e etc. Uma das coisas que eu gostaria que cada um de nós percebesse é que o maior problema da visão, né, soteriológica da predestinação entre os arminianos
e os calvinistas não está na definição como tal. São esses pontos. Por exemplo, o irmão Alexandre defendia que uma pessoa morrendo desviado, ele vai ser salvo. Com que bases bíblicas é que nós podemos argumentar isso? Eu, por exemplo, tenho bases bíblicas para argumentar, várias bases bíblicas. Nós podemos, por exemplo, abrir. Vamos abrir aqui agora Mateus 23, 37. Abre só Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. 23, 37. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros, que Deus lhes manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Certo? Vamos agora ler. Eu quero só no momento abrir texto que é para ser um pouquinho mais pragmático, né? Vamos abrir agora Romanos 8, 24. Romanos 8, 24. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que já está vendo? Aqui na minha versão diz: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Vamos ler, para terminar, vamos só abrir o último texto. Vamos abrir o texto Atos 17:30. 17:30. O que diz? No passado Deus levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Ok? Todas as pessoas, está a entender a expressão? Todas as pessoas, em todos os lugares, locatividade, primeiro, está a falar lugar, nação, independentemente do povo que você pertencer. Todas as pessoas, independente do estatuto, do nível, todas as pessoas são convidadas à salvação. Não dá para falar da salvação sem arrependimento. Aqui diz ao arrependimento. Nos arrependemos por quê? Queremos ser salvos. O que de forma concreta os arminianos defendem que nós podemos sim decidir se queremos ser salvos ou não. O nosso rejeitar define que não queremos. O nosso aceitar define que nós queremos ser salvos. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Tá bom, posso. Ok. Acho que vamos correr com a hora. A ideia é que passamos na hora que o programa mais. O debate é assim, né? Isso. E a família, não esqueça de partilhar nossa página, segue o nosso canal, comenta e partilha. Já estamos na reta final, vamos dar os últimos reparos, mas esse tema nós vamos voltar mais, vamos marcar mais. Tem a parte B. Espera aí a parte B desse tema. Vamos só torcer aqui algumas considerações do que o nosso companheiro, na verdade, disse, apresentou. E penso que da próxima vez vamos tentar ser um pouco mais, vou dizer assim, pedagógico, no sentido de que tenhamos o privilégio de poder reargumentar no texto citado, certo. E depois passa aquela impressão que não há entendimento da posição que estamos aqui a defender, certo, do texto que o nosso oponente, se podemos dizer, o colega do painel, certo, apresenta. Nós temos que entender muito bem a questão da posição calvinista da salvação. Quando nós fundamentamos que nós cremos que a salvação na predestinação, a predestinação, digo melhor, ela é incondicional por Deus, ela é uma predestinação soberana, certo, por Deus. Vejamos, só que o nosso companheiro citou tantos textos que eu agora perdi-los todos e queria muito bem trazer uma interpretação deles que foram mencionados.
Mas quando, por exemplo, falava da questão do texto de que Deus, que todos se arrependam, é assim, a Bíblia está cheia de advertências. Uhum. Advertências para todos. Advertências para todos. Nós temos que entender isso. Isso a Bíblia está cheia de advertência para todos. Mas nós advertimos Mas para quê? Se eu advirto alguém é porque eu quero que ele chegue a uma meta, a um alvo. Porque eu não vou te advertir. Exemplo, filho, não pega nesse fogo. Por que que eu tô... Se eu quero, se a minha ideia é que já tenho os meus que vão ser salvos, por que que eu vou te advertir? Então é melhor eu te deixar perdido e advertir aqueles que eu sei que desejei assim. para ser salvos ou predestinei-os à salvação exclusivamente. Tá bem. E depois o emprego do termo povos, lugares. É assim, companheiro. Panzo. Tenho que prosseguir num argumento para trazer a realidade disso. Certo. Nós temos que perceber, eu vou voltar a dizer, Certo. gosto muito de ficar nos pontos que fundamento, Certo. que a Bíblia está cheia de advertência. Concordo. A Bíblia, a Escritura, ela é assim. Certo. O advertir não significa dar capacidade para fazer. Dizer ao cego olha não significa dar capacidade ao cego para ver. A Bíblia é assim. Ela diz assim, olha, isso não significa que você tem capacidade de olhar. Você não precisa entender o pé da letra. Vou lhe dar um exemplo bem claro. Mesmo em texto que o nosso companheiro citou, a Bíblia fala que até os gentios Deus deu o dom do arrependimento para a vida em Atos. Então vamos ficar com esse problema. Se a Bíblia está dizendo que até os gentios Deus deu o dom do arrependimento para a vida, como é que ele diz assim que todos os povos, todos os lugares se arrependam? Estou ali voltar a dizer ao cego ver não significa dar a capacidade ao cego para ver. Essa é a tensão da Bíblia. Deus, na verdade, então, o irmão Alexandre está querendo dizer que Deus está a alertar alguém, mas não tem a intenção que essa pessoa chegue à salvação. Então é melhor que ele fique perdido no pecado. Deixa-me continuar no meu argumento. Certo. Não, mas a ideia é... Eu ouvi. Desculpa, acho que no ponto B vai ser só das perguntas. Tá bem. Né? No ponto B vai ser só das perguntas. Porque assim não vou conseguir prosseguir no término do meu argumento, já que Laura se vai. Então, eu estou a dizer assim, o que eu estou a apresentar é bíblico. Agora, o problema que temos é com a Bíblia. O problema não é com a Bíblia, é a explicação. O problema não é a Bíblia, é a explicação. Porque a Bíblia não tem nenhuma explicação. Quando em Atos está claro que até os gentios deu o dom do arrependimento para a vida. Quando em Atos nós encontramos essa passagem clara. Eu só não tenho aqui o capítulo e o versículo que não só muito em cor, mas nós sabemos que aqui também não estamos para inventar texto. A Bíblia diz que em Atos, onde tem mesmo aquela expressão, o nosso companheiro fez menção, até os gentios deu o dom do arrependimento. E dom, quando o texto diz que até os gentios Deus deu o dom do arrependimento para a vida, a expressão dom é presente, e presente não se exige. Então é Deus que lhes deu o dom do arrependimento para a vida. Mas é o mesmo Deus que disse assim, em todos os lugares, todas as pessoas se arrependam. Vou lhe provar isso bem categoricamente, eu vou afinar aqui, porque eu quero apresentar um ponto muito simples em dizer que quando a Bíblia diz que, por exemplo, né, ao cego ver, isso não significa dar a capacidade para ele ver. Não é assim que temos que entender. Essa atenção, eu vou apresentar mesmo aqui na Bíblia, em Mateus 11, versículo 20 em diante. Vamos ver. Mateus 11, 20. Então começou Jesus a admoestar severamente as cidades. Não, espera, só desculpa. Vou começar no versículo 25, Mateus 11, mesmo versículo 25. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai. Pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Veja aqui onde eu quero ter ênfase. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é assim? Veja que Deus está fazendo uma chamada. Por isso que nós temos que aprender a perceber os textos dos contextos. Temos que perceber toda a Bíblia. Vamos ver assim. A Bíblia diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Ok. Alguém vai me dizer assim, não, meu irmão, a Bíblia diz que vindem todos.
Mas aqui no versículo anterior mesmo, Jesus diz assim que ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Mas a quem o Pai ou o Filho quiser revelar. Quer dizer, você não conhece o Pai se o Filho não Irmão Alexandre, quiser. Deixa-me terminar porque é o meu argumento. Tá bem. A quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece o Pai, porque o único que conhece o Pai é o Filho. E o único que conhece o Filho é o Pai. E ninguém vai conhecer ao Pai. Mesmo esse se o conhecer, Filho esse não conhecer quiser tem uma revelar. semântica própria para esse texto. Temos que Não. perceber qual é o conhecer que Jesus está se referir aqui. Pode continuar. Calma. Vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido. É o texto que vem a seguir. É claramente que nós não podemos desligar a expressão do contexto. Jesus está a falar com quem? Conhecer é o que aqui? Não é conhecer o Pai, tipo, está lá, conhecer assim, não. O conhecer, pois embora ele tenha muito sentido na Bíblia, ele denota muitas vezes uma ideia de uma relação, de uma intimidade. Como, por exemplo, o texto vai dizer que a Maria ficou grávida sem antes de José conhecer ela. Conhecer, relação íntima. Porque estamos num âmbito em que Jesus está falando de quê? Estamos no chamado. Qual é o título dessa passagem? Antes do versículo 25, botamos um título, claro. Vinde a Cristo, os cansados, é um chamado. Todos! Calma, Todos! calma. Não, mas todos! Nós temos que todos! Calma, vou chegar aí. Agora, esse se não pelo Filho, Não. é a ideia de Jesus mediador. Não, calma. Ok? É a ideia de Jesus mediador. É assim. Ok? Nós todos sabemos O que é revelar? nenhum homem... Se o filho, ninguém conhecerá o Pai se o filho não quiser revelar. O que é revelar? Vou ter que te perguntar o que é revelar. Irmão Alexandre, vamos ser só pragmáticos. Ninguém conhecerá o Pai se o filho não quiser revelar. E o que é revelar? Revelar é apresentar, assim. é mostrar. Estás a ver? Vai conhecer, ninguém vai ter intimidade com o Pai se for para o filho. Por isso é que a Bíblia já diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Veja. Então estamos a ver você não está a perceber a atenção que está aqui. Não, mas, irmão Alexandre, então é assim, eu gostaria que as pessoas tentassem. Estou a lhe dizer assim, na Bíblia temos dois chamados. Chamado geral, chamado específico. Sim. É isso que está aqui. O chamado geral é vinde a mim. Mas ninguém vai conhecer o Pai se o Filho não quiser revelar. João 6, 44 diz assim, ninguém pode vir a mim se o Filho que me enviou não o trouxer. Sim. Está a perceber? E claro, isso é Bíblia. Está tão ligado com João 6. Eu corroboro plenamente. Ninguém vem a mim se o filho não o trouxer. E ninguém conhecerá o Pai se o Filho não quiser. Como então? Você fala assim, todos conhecer, todos. Mas aqui está a dizer que se o Filho não quiser. Deixa eu dizer. E você vê que mais uma vez, o próprio texto que ele usa, que o irmão usa, começando por exclusão, depois inclui todos, vê? Olha só o que diz. Vinde a mim, quem? Porque essa pergunta, nós vamos achar, quem deve vir? Calma, quem deve vir? Calma só, não, quem deve vir? É todos. Ok, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Calma, não, calma só. Olha, se for para usar um texto para uma visão salvífica, um texto concreto, objetivo para a visão salvífica é João 3,16. Esse texto, irmão Alexandre, esse texto é um texto, não diria talvez o maior, mas é um texto de oferta, ok? Vê só, Deus amou o mundo, é um texto de oferta, e talvez me atreveria a dizer até de caridade, né? Porque o homem estava perdido, nós todos concordamos. Mas Deus amou o mundo, o amor de Deus pelo mundo, e houve a expressão mundo aqui significa universo, ok? Pessoas no universo, não fez exclusão, né? Deus amou os judeus, né? Deus amou os gregos, Deus amou o mundo, globalização, universalidade, todos, ok? De tal maneira, intensidade, para que todos, ok? Aliás, Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu filho. Calma só, irmão Alexandre. Ofereceu o seu filho, deu o seu filho unigênito, único filho, né? Para quê? É assim, ó Panso. Mais uma vez, assim, todos. Eu estou a lhe dizer assim. Eu vou Faz perguntas, né? Vamos correr, muitas né? questões. Cada hora. Deixa-me só. Eu não dei as minhas últimas considerações. Não dei. Eu disse. Vou repartir o meu tempo. Uma parte dele é minha, também para se É assim. Deixa só as considerações.
Vou já mesmo para as últimas considerações. É assim, quando nós argumentamos, nós temos que perceber o ponto pelo qual alguém argumenta. Pois. Quando argumenta, quer provar o que é. Certo. Está vendo? Então não vamos nos entender. Pois. E quando eu fui para o texto, é para provar que a advertência não é da capacidade para cumprir. Certo. Dizer assim, vindem, não significa, vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Certo. Isso não significa que você sozinho já pode ir. Você tem que andar, eu até não sei se estou a explicar como. Você tem que perceber o ponto que me leva a convidar um texto. Certo. Estou a dizer assim, quando eu citei esse texto é para provar que as advertências como essas, vindem, não significa que nós temos a capacidade de lá ir. Porque afinal de contas estamos aqui em condição cansado e subcarregado. E para ir precisamos ser aliviados. Está a ver a condição do indivíduo que é chamado? Por isso é que o texto tem sentido quando fala assim que ninguém vai ao Pai. Se o filho não quiser revelar, se o filho não trouxer, essa é a realidade que nós temos que aceitar. Que o chamado é geral, mas que nesse chamado geral, que é todos, porque nós pregamos para todos, porque ninguém sabe quem são os eleitos, quem foram os predestinados, ninguém sabe. Isso só o Pai o sabe, e nós pregamos para todos. Não é assim? Para que o Pai, mesmo nos chamando a todos, através do seu Espírito Santo, que nos de volta aos braços do Pai, ele é aplicado a quem o Filho o quiser revelar, a quem o Filho quiser trouxer. Sim. Esse ponto que eu argumento é que eu devo ser merecido devido que contra-argumento. Ele dizer assim que não é verdade, está a dizer. Não é verdade que na Bíblia, acho que quando Deus diz vinde, não significa que nós não podemos ir. Não, nós mesmo já sozinhos já podemos ir. Você tem que argumentar sim, porque o ponto é contrário a este. Tá vendo? Agora, bem, a Bíblia é muito categórica, temos muitas passagens bíblicas. O ponto de eu não citar, estou já nas minhas considerações finais, muitos textos bíblicos, não significa que o calvinismo não tenha texto bíblico, não é? Os calvinistas são calvinistas juntamente por causa da Bíblia, dizia o velho teólogo. Temos muitos textos, mas eu só queria ainda provar a partir do texto que estava a ser citado pelo meu companheiro, a própria doutrina calvinista da salvação. Uma leitura clara da Bíblia, nós vamos conseguir compreender isso. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Está a perceber? Não é todos. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Nenhuma se perde e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu não estou ainda... Quer dizer, ainda não citei esses textos, que são claríssimos. Judas não era ovelha de Jesus? Judas não era ovelha de Jesus? Não, é o filho da perdiz. Não, tá bem, mas isso lhe tira da possibilidade de ser ovelha? Ovelha é quem faz parte do pasto. Não. Judas não fazia pasto? Não, isso que eu estou a dizer. Todas as minhas considerações finais. E nós sabemos que a Bíblia usa geralmente dois animais. Ovelha e bode. Não é assim? Ovelha traduz aquela ideia de aquele que está em Cristo. Se você não é citado como ovelha, traduz a ideia que você não está em Cristo. Você é outro animal da Bíblia, que é o bode. E Judas não era ovelha, porque era o filho da perdição. Jesus disse que eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E você tem que separar grupo, porque a Bíblia já faz isso. Ovelha e o que não é ovelha. Naturalmente, por implicação lógica, você tem que compreender que não deu a vida por todos, porque a Bíblia usa dois grupos de animais. Se deu a vida pelas ovelhas, e tipo falar assim, eu vou dar um exemplo claro, né? Dê a vida pelos professores, por exemplo. Logicamente, não dei pelos alunos, porque tem duas classes na escola, professor e a Bíblia que faz e nós sabemos como é que a Bíblia fala sobre ovelha. Você não pode introduzir nas ovelhas bode. E se a Bíblia coloca duas classes de ovelhas e bodes, é claramente se está dizendo que dá vida pelas ovelhas, já não é pelos bodes. Já é um grupo pelo qual Jesus não dá sua própria vida. Finalizado na minha última parte. Por quê? Porque Jesus é o nosso substituto. Jesus morreu no nosso lugar. Para entender? Sim. O salário do pecado é a morte. E Jesus pagou a nossa... Sobre que base vamos ser julgados mais? Vamos morrer duas vezes? Vamos morrer em Cristo e vamos morrer em nós mesmos. Por isso é que a grande pergunta que eu poderia fazer é: Jesus morreu no lugar dos pecadores? No lugar
Se morreu no nosso lugar, Jesus foi nosso substituto. Quer dizer que Jesus pagou a nossa pena. A nossa pena de morte, Jesus pagou. E se Jesus pagou a nossa pena de morte, como é que eu vou mais para o inferno? Vou pagar quê? Vou pagar a pena 2 vezes. Por isso que nós cantamos que já morri lá, eu já morri lá na cruz, eu já morri lá. Temos muitos hinos que traduzem essa doutrina da expiação vicária de Cristo. Se eu já morri lá na cruz, em Cristo Jesus, eu sou contado como alguém que já morreu, porque Cristo foi meu substituto. Então, sobre que base eu vou ser mais julgado? Vou pagar o quê? Não, você vai pagar 2 vezes. Isso que o meninismo quer ensinar. Quando diz que Jesus morreu por todos, já, você vai morrer em Cristo, você vai pagar a tua morte em Cristo, e vai pagar a tua morte em você próprio. Isso é injustiça, pois no tribunal não existe isso. Não é? Se você for condenado à pena de morte e eu morrer no teu lugar, o juiz já não pode te matar de novo, porque eu fui teu substituto. Agora só que está dizendo que não, eu morri em teu lugar e depois alguém vai morrer lá abaixo. Você próprio. Então, muito obrigado por ter acompanhado o programa. De facto, espero ter ajudado. Para quem quiser mais esclarecimento a respeito desse ponto, siga-nos no Facebook, Alexandre Nestor Franco, no TikTok, Alexandre Nestor Franco. E, de certa forma, vamos tentar trazer maior compreensão deste ponto. Esperamos estar aqui segunda vez, tal como estávamos a dizer, onde poderíamos, se calhar, apresentar questões, não é? De cada um na posição do outro, não é? Bem, Não tem em gesto de término, gostaria só que abríssemos 1 João 2:2 para terminar. Yeah. 1 João 2:2. Uhum. Uhum. E por meio do próprio Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também o pecado do mundo inteiro. Podes repetir? É bom que as pessoas ouçam. E por meio do próprio Jesus Cristo, que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Ok, quando Jesus falou nossos, estava a se referir a quem? Nossos. Ok? Estava a se referir a que temos que perceber, depois a do mundo inteiro. Aqui Paulo João aqui já está a fazer uma inclusão. Ok? Está a fazer uma inclusão. Jesus morreu tanto para nós que estamos aqui, hoje somos crentes, mas Jesus também morreu para aqueles que ainda estão no mundo. Morreu para aqueles que ainda estão perdidos. Linguagem mais simples, Jesus morreu para todos. E quem quiser a salvação, nós sabemos que ninguém termina no seu coração, quero ser salvo e vai já. Eu concordo plenamente com o irmão Alexandre que a graça, o Espírito de Deus precisa tocar no coração da pessoa, que para a pessoa se chegar a Jesus. Sim, é verdade. Mas discordo quando se diz, por exemplo, que existem já pessoas, né, particularizadas. Aí vamos cair na acepção de pessoas. Mas para terminar, acima de tudo, né, apesar da visão arminiana ou a visão calvinista, o importante é que todos nós somos cristãos, todos nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós acreditamos que isso, né, essa fé que nós temos deve ser acompanhada de obras, né, deve ser acompanhada de obras, de ações, e nós, na verdade, nós não viemos aqui a ideia do debate, porque normalmente quando as pessoas ouvem assim, estão a debater, é tipo, eu sou assim, tipo, eu sou contra o Alexandre. Nós, na verdade, temos ideias, né, ou defendemos posições correntes, né, diferentes, mas fora daqui nós estamos juntos. Há pouco tempo antes de começarmos o programa, estamos a discutir alguns assuntos, então estamos na paz. Para nós o importante é, Jesus morreu por todos, para mim, por exemplo, morreu por todos, todos têm direito à salvação. Apesar do que ele defende, Deus abençoe e queremos agradecer a todos os irmãos que nos acompanharem, né, que nos acompanharam durante esse programa. Temos a plena certeza de que não conseguimos culminar, né, mas terá um outro dia. E meu nome é Norberto Panzo, como já disse, podem seguir no Facebook. Deus abençoe a todos e Deus seja louvado por todos. Deus seja louvado pelas nossas vidas. Amém. Amém. Abençoe. Família, estamos já na reta final, estamos a terminar. Tudo que é bom dura pouco. Você que ficou aí conosco durante esse todo o tempo, Deus abençoe. E o nosso programa estamos a terminar. Vamos voltar mais com esse tema. Esse tema é muito complexo. E aí tem perguntas aqui que alguns me deram algumas perguntas e eu nem sequer toquei nesse ponto das perguntas. Nós vamos remarcar mais esse tema.
né? Com as mesmas pessoas. Yeah. Então, Deus te abençoe e estamos ligados, família. Amém. Deus abençoe. Yeah.